A procrastinação é um problema para você? Se você tá vendo esse vídeo, eu acredito que sim. Então, fica comigo que eu vou te explicar o que é a procrastinação, como ela afeta a sua confiança, a sua autoestima e como ela está relacionada com pensamentos que são disfuncionais e que podem estar te sabotando. Eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o meu canal Me Ajuda Psi, um canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver melhor emocionalmente, a viver uma vida mais leve, mais significativa. A procrastinação é aquela ação, quando você fica adiando tarefas e atividades importantes, substituindo elas por outras menos importantes ou até evitando completamente o que você precisa fazer. Tudo, absolutamente tudo, parece mais interessante do que aquilo que você de fato precisa fazer. Pode parecer que o maior problema da procrastinação seja estar sempre atrasada, correndo atrás das coisas ou devendo algo, mas não é só isso. Existem os riscos ocultos da procrastinação. Acontece que quando uma pessoa procrastina repetidamente, aquilo se torna um hábito. Geralmente ela vai experimentar o quê? Sentimentos de culpa, de frustração, de tristeza, de ansiedade, por aí vai. Esses sentimentos negativos, vamos colocar aí entre aspas, difíceis de sentir, eles acabam fazendo o quê? Afetando a sua autoestima, que é a forma como a gente se percebe. Você deve estar se perguntando como é que isso acontece? Primeiro, pelo que eu já falei, você começa a ter sentimentos de culpa por não estar cumprindo as suas responsabilidades ou seus compromissos e acaba fazendo com que você se sinta infeliz e se veja, se perceba como um incapaz. Isso acaba contribuindo com a construção de uma autoimagem negativa. Você começa a acreditar que é, de fato, preguiçosa, indisciplinada, incompetente, o que afeta muito a sua autoestima, a sua percepção de si, a sua autoconfiança, seu sentimento, a sua percepção de capacidade. E outro ponto é que isso leva à autossabotagem. A procrastinação muitas vezes envolve a evitação de tarefas importantes que acabam adiando o seu progresso ou seu alcance de objetivos. E por estar com uma autoimagem negativa sobre si, uma crença de que você não é capaz mesmo, de que nunca vai conseguir, isso pode criar esse ciclo de autossabotagem, no qual você adia constantemente as coisas que são importantes para você, as coisas que te levariam para onde você deseja, minando o seu senso de realização, fazendo você se perceber estagnada e desmotivada. Um outro ponto, risco oculto da procrastinação é essa sensação de sobrecarga. À medida que você vai adiando as tarefas e elas vão se acumulando, você pode sentir uma sensação de maior sobrecarga e maior estresse. Isso acaba levando para, novamente, uma percepção negativa sobre si, porque é muito provável que você se sinta incapaz de lidar com essa quantidade de trabalho acumulada. Outro risco oculto aqui é a comparação social. A procrastinação também pode te levar a ficar se comparando negativamente. Quando você percebe que os outros estão lá progredindo, você fica lá olhando a rede social, está todo mundo fazendo, alcançando seus objetivos, enquanto eu estou aqui presa na procrastinação, parada, estagnada, e aí vem aquela percepção, aquele sentimento de inferioridade, e a sua autoestima acaba ainda mais prejudicada. Fez sentido até aqui? Então, por que você procrastina se é tão negativo? Se traz tanto prejuízo? Então, se você quiser saber, se você está gostando desse papo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber os novos vídeos e você não perder nenhum conteúdo. Voltando ali, por que você procrastina? Na TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que uma das coisas que levam à procrastinação são os padrões de pensamento ou crenças disfuncionais. Alguns exemplos dessas crenças: pensamentos de autodepreciação, eu sou preguiçosa, eu não sou capaz de realizar essa tarefa, ou isso não é para mim. Outro ponto aqui é expectativas perfeccionistas,
Se eu não puder fazer isso aqui perfeito, então nem vale a pena fazer, nem vale a pena tentar. O que acaba sendo um pensamento muito rígido, mas a gente vai falar do perfeccionismo num vídeo específico. Perfeccionistas acabam sendo grandes procrastinadores, tá? Além do perfeccionismo, outro ponto que faz as pessoas procrastinarem muito é o medo do fracasso. Aquele pensamento de que, e se eu falhar? Se eu falhar, as pessoas vão rir de mim. Se eu falhar, isso tem a ver com o meu valor. Errar significa que eu realmente não sou boa. Então, pelo medo de errar, a pessoa nem tenta, né? Fica procrastinando. O quarto possível motivo da procrastinação, dificuldade em lidar com a ansiedade. Vem aquele pensamento de, essa tarefa aqui é muito estressante, então é melhor deixar ela pra lá, não quero pensar sobre isso, assim, eu evito a minha ansiedade, só que ela aumenta depois, conforme o seu prazo vai chegando no final, conforme as coisas vão se acumulando. Então, percebeu como acaba sendo um ciclo vicioso? Você pode ter crenças negativas sobre si que te fazem procrastinar, pioram a sua autoavaliação, aumentam a sua procrastinação. Então, muitas vezes a gente não sabe o que vem primeiro, né? A crença ou a procrastinação. Só que um acaba influenciando negativamente no outro. E aí, como sair disso? Primeiro de tudo, você vai precisar desafiar esses pensamentos, essas crenças, com algumas perguntas. Então, quais são as perguntas? Quando esses pensamentos muito determinantes sobre você, eu sou preguiçosa, eu não consigo, não vai dar certo, melhor nem tentar. Quando eles aparecerem, você pode fazer as seguintes perguntas para colocar essas ideias em xeque. O quanto isso é verdadeiro? Que evidências, que fatos concretos validam esse pensamento? Que situações validam? Que evidências contrariam? Será que essa é a única possibilidade que existe, a única forma de pensar, que outras possibilidades existem? Como eu posso lidar com isso de uma forma mais construtiva para mim, não tão absoluta? Como eu vou me sentir se eu não fizer essa tarefa? E como eu vou ficar se eu conseguir realizar? Então, busque se conectar também com esse sentimento de se visualizar realizando aquela tarefa. Ao desafiar essas crenças, esses pensamentos disfuncionais e acabar adotando uma perspectiva mais objetiva que te ajude a dar andamento nas atividades, você acaba percebendo que é capaz sim, que é confiável, que é competente. Aos poucos você vai melhorando a sua autoestima, se fortalecendo a sua autoconfiança. E além disso, vai ser essencial definir metas realistas, assim como a criação de um plano de ação com passo a passo para você executar suas metas, as suas tarefas, seus objetivos, e também aprender a lidar com a ansiedade e o estresse que essas situações podem gerar. Então, se você quiser que eu faça um vídeo explicando mais dessas estratégias, comenta aqui que você quer o vídeo das estratégias do plano de ação aí para minimizar ainda a procrastinação, mas eu posso já te adiantar que é importante você ter um passo a passo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que quando você procrastina, não é só a sua agenda que fica bagunçada, como se fosse só, né? Que já é bastante coisa. Não é só você que fica sobrecarregada. Sua ansiedade e seu estresse aumentam, a sua percepção sobre você acaba piorando, ficando mais negativa, e aí você entra naquela bola de neve. Então não esqueça de construir pensamentos e ações mais positivas, no sentido de que você possa se orgulhar, que possam te ajudar. Espero ter contribuído com você, ter te ajudado. Me conta o que você achou desse conteúdo. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, me encontra no meu Instagram, @ThaisTorquatopsicóloga. Um beijo e até o próximo vídeo.